do Senhor! Como você está? Bom dia! Ou boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Nós vamos hoje falar sobre um assunto acerca de seita, né? Como identificar uma seita. Será que eu posso rotular todos os lugares ali, aqui como seita? Antes de eu afirmar que determinada instituição ela é uma seita, eu preciso identificar as características que vão determiná-la como uma seita. Vamos aprender um pouquinho abrindo a Bíblia juntos? Antes, se inscreva no meu canal e também ative lá o sininho, todas as notificações e dê o seu like, o seu joinha. Hoje nós vamos trabalhar de uma forma diferente das demais formas. Nós não vamos nos prender, né, como o texto central do vídeo. Nós vamos trabalhar outros textos. Nós vamos trabalhar exatamente acerca de algumas palavras sobre heresia, seitas e heresias, religião. O que é seita, o que é heresia, o que é religião, como identificar uma seita. Vamos? Então, eu vou trabalhar em paralelo aqui com algumas informações que são importantes para que a gente chegue a um ponto central que nos traga uma resposta exata daquilo que é a pergunta, né? Como identificar uma seita. Primeira coisa, o que vem a ser a palavra seita, né? Nós sabemos que seita é uma palavra em latim, que é secta, que significa seccionar, dividir, sectar. Então, sectar, seccionar e dividir. E a palavra seita mesmo, ela significa seguidor. Então, seita, seguidor. Agora, um detalhe, eu não posso chegar e pegar essa palavra seita e falar que é uma palavra anátema, uma palavra maligna. Por quê? Até porque, se nós formos observar no Novo Testamento, no livro de Atos, os cristãos, eles eram apontados como participantes de uma seita. É exatamente a definição, né? Aqueles que são separados. Os fariseus também, eles eram chamados, né? A seita dos fariseus, aqueles separados, né? Só que com o passar, né, dos séculos, essa palavra seita, o que a princípio poderia ser uma palavra boa para ser aplicada a nós cristãos, ela foi perdendo o seu sentido plausível, né? Hoje nós olhamos já para essa palavra seita de forma negativa. Por quê? Porque aquilo que se separa da verdade. No tempo dos apóstolos, quando falava os da seita, estava se referindo àqueles que são separados, diferentes, que creem na ressurreição, que creem em Jesus Cristo, que pregam Jesus Cristo morto e ressuscitado. Só que hoje nós não podemos aplicar essa palavra seita para nós cristãos. Por quê? Porque ela perdeu aquela conotação positiva. Hoje a gente fala de seita de uma forma negativa. Então, seita é seguidor, dividir, sectar, seccionar. E aí vamos para a segunda palavra, religião, também do latim religare. Então, a proposta da religião é fazer com que o homem seja religado a Deus. Se a proposta é religar, significa que houve um desligamento, uma separação, e nós conhecemos o motivo dessa separação, que foi por causa do pecado. Terceira palavra, essas palavras nós precisamos
agrupá-las para identificarmos o que é uma seita. Terceira palavra é a palavra heresia. Será que tudo é heresia? Eu posso aplicar determinada atitude como heresia? Primeiro eu tenho que saber a definição da palavra heresia, que é uma palavra que do latim aeresis significa escolha ou opção. Então você já observa que quando uma pessoa está usando de uma heresia, ensinando uma heresia, ela está fazendo uma escolha, ela está fazendo uma opção. Então nós já temos a palavra seita, que é seguidor, religião, que é religar, e heresia, que é uma opção, é uma escolha. Aí vem a pergunta: como identificar uma seita? Será que aquela determinada religião é uma seita? Aonde eu estou, aonde você está, é considerada uma seita? Aí nós vamos agora ver alguns textos, mas eu quero fazer fazer uma pergunta para vocês, para a gente chegar a uma determinada resposta e compreender a importância desse assunto. Aí a pergunta é: por que estudar acerca da identificação de uma seita? Por quê? Porque a própria Bíblia nos alerta sobre isso. Então, se a Bíblia nos alerta sobre isso, então esse assunto é de extrema importância, porque eu preciso saber realmente, para eu não sair falando acerca de coisas que não são verdade. Primeiro texto, carta que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Então vamos lá? Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 18, o texto diz assim: ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. O que Paulo está chamando a atenção aqui? Ele está dizendo aqui para ninguém dizer que domina determinados assuntos, fazendo daquele assunto uma compreensão não por revelação divina, mas por uma carnal compreensão. Ou seja, eu dormi e acordei, ou não dormi nem acordei, mas de repente eu olho para um texto bíblico e começo a fazer da minha própria natureza carnal uma compreensão completamente contrária à vontade de Deus. Então por isso que ele vai dizer: ninguém vos domine a seu bel prazer. Ninguém fique privado, o seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos. Aí aqui claro que Paulo ele está se referindo a uma situação que era muito comum naquela época, fazer culto aos anjos, que não é diferente hoje. Sabemos que anjos não é para serem cultuados, nem mesmo adorados. E aí ele vai dizendo: metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Então vamos observar aqui que a seita ela precisa ser identificada como verdadeiramente uma seita, para que a gente não caia em situações que vão ferir a verdade bíblica. O outro texto, Mateus 5, Evangelho de Jesus, que foi escrito por Mateus, capítulo 5, versículo 18. Diz assim: não cuideis que vim destruir a lei. Jesus falando que ele não veio destruir a lei ou os profetas, que profetizaram. Não vim abrogar, mas cumprir. Jesus o tempo todo, ele vai dizer, eu li o versículo anterior, mas não tem problema, eu vou ler o 18. Jesus o tempo todo ele vai dizer que o que a lei disse, ela é saudável. Só que quando Jesus veio e cumpriu a lei, que o homem não pôde cumprir na sua exatidão,
ele vai dizer que a lei é boa, porém, né, ele veio trazendo o evangelho para que o homem pudesse crer como regra de fé para a salvação. E aí no versículo 18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Ele está dizendo, tudo que está aqui vai ser cumprido. Pode passar céu e terra, mas um jota ou um tio. Por que jota? Eu vou ver se eu consigo colocar na tela do vídeo, mas o jota e um tio é um caractere, né, do texto, do hebraico, que se no alfabeto, tá, nas consoantes, se colocar o J ou o tio, é claro que vai dar um significado diferente para a palavra. E ele está dizendo que nem aqueles pontinhos em cima das letras hebraicas, né? Nem aqueles pontinhos são desprezíveis. Por menor que seja, eles dão um sentido à palavra, um sentido ao texto. E ele está dizendo, pode passar céu e terra, mas nem um jota ou um tio será tirado da lei. Porque tudo que foi escrito vai se cumprir. Então a gente tem que entender que quando a gente procura identificar se realmente é uma seita, a gente tem que compreender que a seita, o ponto central da seita é como identificar uma seita. Primeiro, o local, para você identificar, você tem que ver que Jesus não é o ponto principal e definitivo daquele lugar. Vamos abrir na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Muitas pessoas têm dúvida, ali é uma seita? Como considerar se é seita, se não é seita? Então, segunda carta de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, falsos doutores, que introduzirão, queridos, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente, não vai ser descarado, encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então você observa comigo aqui que onde o lugar é considerado uma seita, as heresias que levam à perdição, na maior parte elas são encobertas, elas não falam de forma descarada, elas precisam primeiro pescar a pessoa, envolver, sacar a pessoa, e quando tem a pessoa ou as pessoas na mão, elas vão começar a apresentar e mostrar exatamente que a Bíblia não é dessa forma, que a Bíblia não é para ser entendida dessa forma, não é bem assim. Então é o que Pedro está dizendo, introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Aí começa a negar a eficácia da palavra de Deus, trazendo sobre eles o que? Repentina perdição. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, o texto mostra assim: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? O que Paulo está querendo dizer assim, não é porque a pessoa ela tem uma sabedoria humana, uma eloquência, uma destreza, uma forma de comunicação muito bela, não significa que o que ela está falando ou o que ela está pregando definitivamente é a verdade. Porque Paulo está dizendo que a loucura, né, Deus tornou a loucura deste mundo, porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Desculpa, fiz um trocadilho aqui. Ele pegou a sabedoria deste mundo e se tornou louca. Então não fique correndo atrás de pessoas sábias, eloquentes, né? Pessoas que ficam apresentando o texto
aparentemente como verdade, mas por trás, como Pedro fala, encoberto, tem uma heresia que está levando a pessoa para a perdição. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. Diz assim, segunda carta aos Coríntios 11, 14 e 15. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O que Paulo está dizendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11? Ele está dizendo assim, ó, não é para se admirar, porque se o próprio Satanás se transfigura como se fosse anjo de luz, então muitos ministros, pregadores, pastores, pessoas que estão à frente do ensino, também se transfigurem em ministro da justiça. Em outras palavras, eles vão mostrar algo que na verdade não é verdade. Por trás existe uma mentira. Aí a pergunta é, Marlene, então como identificar se um lugar, se o que estão ensinando é mentira, é heresia, que é uma escolha própria da pessoa, ou é uma seita? Vamos lá. Primeira coisa, para identificar se o lugar é uma seita, esse lugar, ele vai acrescentar algo à palavra. Então, quando um determinado local acrescenta algo junto à Bíblia, ou seja, só a Bíblia, né, não tem como ser regra de fé, tem que ser algo que complemente, como por exemplo, as Testemunhas de Jeová, eles têm os livros, eles têm a tradução do Novo Mundo e eles acrescentam os demais livros que eles têm para complementar a Bíblia, se não bastasse, já que a Bíblia ela já está toda adulterada, né, modificada, eles acrescentam Revista, Sentinela, eles acrescentam outros livros, ou seja, só a Bíblia não traz a revelação. Então, quando há uma adição, quando acrescenta algo, quando a Bíblia unicamente não é suficiente para ser salvo, se aquele local tem essa prática, é uma seita. Segundo, quando há uma subtração, é quando tira algo da pessoa de Jesus. Exemplo, um local onde ensina que a pessoa ali até ensina que Jesus morreu, ressuscitou, porém Jesus, ele não é Deus e também não foi Deus quando estava aqui na terra. Então é quando é retirado algo da pessoa de Jesus, quando é retirado a eficácia de Jesus para a salvação, como por exemplo a Igreja Católica, que só Jesus não é suficiente para a salvação, onde eles apresentam, né, Maria como corredentora, ou seja, participante da salvação. Você tem que orar, você tem que clamar em nome de Maria para obter a salvação, e colocam ela como corredentora, ou seja, participante na redenção, como também rainha. A Bíblia não fala de rainha, a Bíblia só fala de rei. Maria, ela não é onisciente. Então, como uma pessoa lá em Portugal vai falar com Maria e aqui no Brasil vai falar com Maria, se ela não é onisciente, se ela não é onipresente e nem onipotente, ela não tem atributos divinos. Então, como ela vai ouvir na Itália, como ela vai ouvir em Portugal, como ela vai ouvir alguém falando ao mesmo tempo, uma igreja católica falando ao mesmo tempo em determinadas partes do mundo, se ela não tem atributos divinos? E dentro da Igreja Católica, a pessoa principal não é Jesus, é Maria, né? Eles já até carregam um lema: tudo por Jesus, nada sem Maria. Amados, Jesus, a salvação, ela é unicamente através de Jesus. Não existe salvação fora de Jesus.
ainda que ela tenha gerado o filho, ela foi só mãe do Salvador. Ela não é mãe do Deus Jesus, ela é só mãe do Salvador. Então a gente tem que entender isso, tá? Então ali é uma seita? É uma seita. Por quê? Porque o ponto principal dentro da Igreja Católica não é só Jesus, precisa de algo a mais, como Maria. Então está errado. E também, para identificar uma seita, é quando negam o pecado, a existência do pecado, quando negam a existência do inferno, quando negam a existência do diabo, quando negam a salvação somente pela fé. E aí as pessoas dizem que precisam fazer obras para serem salvos, e a própria palavra de Deus diz que não por obras, para que ninguém se glorie. Então a fé, a salvação é pela fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Aí é muito fácil, eu faço obras e aí eu obtenho a minha salvação. Então Jesus morreu em vão. Se basta eu fazer obras para eu receber salvação, para que Jesus morreu pendurado ali naquela cruz? Então, quando a pessoa acrescenta, né, quando a pessoa retira, quando a pessoa multiplica, né, no caso, estão acrescentando obras para que tenha salvação, desconsidere esse lugar, foge de lá, porque é uma seita. E também, para nós finalizarmos, porque esse assunto de seitas, heresias, de identificar uma seita, é algo muito extenso. Eu sou professora dessa matéria e eu poderia fazer uma série de vídeos identificando o ponto negativo em determinadas religiões. Mas como esse vídeo é só para a gente ter uma ideia, né, de como identificar a seita, por último quando eu aplico a salvação unicamente aonde eu estou. Quando a salvação ela é tanto por Jesus, mas também depende de você participar daquela organização, como por exemplo, os adventistas, eles creem, olha só como eles estão errados em vários pontos. Não é só a guarda do sábado, que a gente sabe que não precisa guardar o sábado. O próprio Jesus veio curando no sábado para mostrar que ele era maior do que sábado, ele era o Senhor do sábado, então eu não preciso guardar o sábado. Eles dizem que a salvação e a única igreja que vai salvar é a Adventista do Sétimo Dia, eles mesmos afirmam, tá? Então a salvação está na organização, não está somente em Jesus, está na organização religiosa chamada Adventismo do Sétimo Dia. Então é considerada uma seita. Os mormons, que também falam, né, que a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, eles são considerados uma seita porque eles usam a Bíblia. Esses dias eu peguei um Uber e eu, como sempre, falo de Jesus para os motoristas. Ele perguntei se ele já tinha recebido Jesus. Ele falou que sim, falou que era da Igreja dos Santos. Eu falei, o senhor é um mormon? E eu comecei a falar, porque como eu sou professora de teologia, eu conheço as religiões. E aí ele falou, eu estou vendo que a senhora conhece, porque a senhora está falando isso. Então os mormons, eles têm a Bíblia, mas eles não têm a Bíblia como única regra de fé. Eles têm os escritos do fundador da seita, que é Joseph Smith, e aí eles pegam os livros e acrescentam, né? Tem as pérolas, os livros do anjo Moroni, que é uma figura muito importante dentro do mormonismo. Também a Adventista do Sétimo Dia, o Adventismo Igreja Adventista do Sétimo Dia, que eles têm um vínculo muito grande com as profecias de Ellen White. Então, para identificar como identificar uma seita, eu preciso, em primeiro lugar, observar e saber, está adicionando algo além da Bíblia, porque a Bíblia é a minha única regra de fé. Está adicionando algo, eu preciso fazer algo além do que a Bíblia está falando. Está retirando algo que não é para ser retirado da Bíblia. Está acrescentando coisas que não são para serem acrescentadas. Está dividindo a salvação, não é só com Jesus,
é também com Maria, é também somente salvação naquela instituição religiosa. Então, amados, para nós não ficarmos enganados, nós precisamos aprender essas coisas. E eu quero propor você que escreva no comentário, se você quiser que eu faça um determinado vídeo mostrando acerca de uma determinada religião, o porquê que ali não tem salvação, eu quero propor você. Escreve no comentário e fala: Marlene, faz um vídeo e me diga por que ali naquela religião é considerado uma seita e por que ali não tem caminho para a vida eterna com Deus. Com certeza eu vou fazer. Eu não posso gravar e falar de todas aqui, mas eu dei só uma pincelada e eu espero que tenha sido de grande valor para você, que você possa compartilhar e toma como base para a sua fé e a sua salvação a Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus nos diz que ainda que um anjo venha, então o próprio apóstolo Paulo vai falar, ainda que venha um anjo e apresente um outro evangelho, considere como maldito. Queridos, não tem como colocar mais nada. Esse livro aqui foi revelado, acoplado, encerrado. E como nós lemos, passará céu e terra, mas a palavra não vai passar. Então tudo que está aqui vai se cumprir na íntegra. Que Deus possa abençoar você. Se inscreva no canal, compartilhe, ative as notificações, dê o seu like. E nós nos encontramos no próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo.